Oi pessoal, hoje eu queria trazer uma reflexão, abordar um tema que são os benefícios da meditação para a nossa saúde mental, fazendo alguns paralelos com alguns estudos da mecânica quântica, algumas coisas que eu tenho estudado nos últimos tempos e trazer esse paralelo com a importância da gente ter observação, para cuidar dos nossos pensamentos e como a meditação, essa prática nos beneficia, nesse aspecto. Para quem, por exemplo, tem ansiedade, talvez seja até mais fácil observar como a falta de controle nos nossos pensamentos vão nos levando para situações completamente negativas, Eu, como uma pessoa que já sofri muito com ansiedade, já fui muito mais ansiosa pela minha experiência, eu posso me trazer como exemplo de como isso funcionava em mim, eu estava em determinada situação onde estava tudo bem e eu começava a simplesmente imaginar aquela situação acontecendo outras e outras coisas e eram cada vez piores, E essa imaginação, essas coisas, essa falta de controle dos meus pensamentos ia me trazendo sensações totalmente terríveis, E eu começava a refletir no meu corpo, eu começava a me sentir mal, a respiração ofegante, E dentro, desse estudo, dentro do yoga e do estudo que eu tenho feito agora também com a mecânica quântica, existe um termo que se chama endropia, que é a perda de energia ao longo do tempo. Isso significa o quê? Quando a gente não mantém a nossa energia, ou melhor, a nossa força, a nossa inteligência para manter um fluxo, a gente perde a consciência, a gente perde a energia, Então a gente vai deixando, a gente vai perdendo totalmente o controle, a gente vai deixando com que os pensamentos aconteçam, sem nenhum controle, sem nenhum cuidado, e a natureza disso é que nossos pensamentos vão ladeira abaixo, A gente começa a ir para pensamentos cada vez mais negativos. E o exercício, a prática da meditação vai despertando cada vez mais essa consciência, vai despertando o que é contrário à endropia, a perda da consciência ao longo do tempo, perda da energia ao longo do tempo. A negentropia, é uma força, aplicada para que as coisas não se direcionem para o caos, para a falta de controle. É uma força aplicada, é uma consciência. Então a meditação faz justamente esse processo. Ela faz com que a gente se mantenha, em atenção, em concentração, em foco, para ter consciência de observação do que está acontecendo, nessa mente criativa que é a do ser humano, E não descer ladeira abaixo com os nossos pensamentos, É muito fácil nós, seres humanos, entrarmos nesses processos de pensamentos negativos, A gente começa, por exemplo, alguém que está numa situação onde está desempregado. É uma situação. Daqui a alguns segundos eu começo a pensar no que pode acontecer, no que pode vir a ser, eu começo a criar, consequências na minha cabeça por conta da situação em que eu estou. Se eu estou desempregada, amanhã não tenho como pagar a conta,
não tenho como me alimentar, e isso vai indo para um lugar cada vez pior, né? Vai gerando pensamentos e pensamentos, pensamentos um atrás do outro, completamente negativos, né? E essa negatividade vai transformando o nosso estado emocional, né? E o nosso estado físico, né? Em última camada, né? Estado físico, último estado denso, né? Vai sentindo também, vai sentindo, né? Reflexos dessa criação de pensamentos. Então, a meditação é justamente essa negentropia, essa aplicação de força, né, de consciência, de inteligência para manter o foco nos nossos pensamentos e não deixar eles completamente descontrolados. Eu acho que é isso que eu queria trazer hoje, não quero me prolongar muito e queria ouvir de você o que você se fez sentido, se deu para entender o que eu disse. E se você já pratica, já praticou, tem vontade de conhecer um pouco mais, né, essa técnica, né, de saúde, saúde mental, emocional e física, né, que é a técnica de meditação, né, o que ela pode proporcionar pra gente, né, desde o comecinho, né, desde as primeiras etapas, né, como a gente diz na cosmovisão do yoga, que seria pratyahara e dharana, né, começar a se abster da percepção física, soltar, né, esse controle para se manter num único foco, que esse único foco pode ser, né, o dharana, né, pode ser um ponto visual, pode ser a respiração, né, pode ser alguma técnica de pranayama, né, uma técnica respiratória, por exemplo, para que nossa atenção fique unifocada, né, que a gente trabalhe essa atenção plena, esse estado de atenção, né, constante, essa presença, e isso não seja só durante uma prática de meditação, mas seja algo para a vida, né, para o nosso dia a dia, para que a gente possa estar completamente presente em tudo, né, em todas as relações, em tudo que a gente estiver executando, fazendo, né, e não deixar, né, com que, por exemplo, eu tô ali lavando louça, mas eu tô pensando na morte da Bezerra, e cada vez mais que eu penso na morte da Bezerra, eu vou imaginando a tragédia que foi isso, e eu já tô morrendo assim de ansiedade, sentindo várias coisas horríveis, né, mergulhando numa negatividade sem controle, né, descendo ladeira abaixo mesmo. Então, era isso, é isso que eu gostaria de trazer hoje. Agradeço a atenção de todos e é isso, vamos compartilhar. Hariom.